Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para começar a última aula do ano, última aula do semestre, para dar o fechamento na disciplina, fechamento dessa última parte do conteúdo que a gente estudou, né? Que falou sobre energia, então a gente começou falando sobre trabalho, depois falamos sobre energia mecânica, depois falamos sobre a energia mecânica e sua conservação, teorema trabalho e energia cinética, e agora a gente vai dar o fechamento na disciplina, né? Com a lei da gravitação universal, certo? Então vai ser uma aula única, certo? Eu espero que vocês nos próximos 60 minutos, em torno de 60 minutos, vocês acompanhem junto comigo aí, os conceitos que serão tratados sobre a lei da gravitação universal, que fala basicamente da interação entre os corpos celestes, né? Então os corpos celestes são objetos de muita massa, eles interagem entre si através de forças gravitacionais, né? Eles estabelecem órbitas entre si, e tudo isso que a gente vai analisar nos próximos minutos durante essa aula. Beleza? Antes disso, a gente vai começar com um contexto histórico todo sobre como se deu, né, o estudo dos movimentos dos planetas, né, da construção dessas órbitas, desmistificar alguns mitos, né, e passar o que até então é reconhecido, né, e até então se acredita como sendo válido, né? Lembrando que a ciência ela está sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, então possivelmente os conceitos que nós estamos estudando agora eles podem ser melhorados, né? Ou até no futuro, né, surgir uma nova teoria que dê uma melhor explicação da maneira do comportamento desses corpos celestes, né? Então a gente está sempre aberto a isso, mas o que nós temos agora de concreto, né, vai ser o que nós vamos tratar nos próximos minutos, beleza? Bom, vamos lá, gente. Basicamente, a gente começa com a história da gravitação universal. A gravitação é o estudo das forças de atração entre massas, né? Então, como eu comentei com vocês, corpos celestes são objetos extremamente massivos, né? E eles interagem entre si através de campos gravitacionais. E são forças de ação à distância, então não precisa de contato, né, para a interação da força gravitacional, né? Dentro disso, né, dentro da explicação do movimento desses corpos celestes, surgiram alguns modelos. Um dos primeiros modelos foi o modelo geocêntrico, né, que se perpetuou por muito tempo, ficou sendo como correto, acreditado como correto, né, por muito tempo, né, que foi um modelo conhecido aqui por Cláudio Ptolomeu, né? Ele é um matemático e geógrafo que propôs um modelo planetário em que a Terra era o centro do sistema solar. Então, obviamente, né, as pessoas não tinham meios de visualização como lupas, né, telescópios, etc., né? Então, o que se tinha era a visão da Terra. E a gente entende, né, que quando a gente está vendo a Terra, parece que nós somos o centro do universo, né? Então, entende-se o porquê que se pensava antigamente, né, sobre por que esse modelo era aceitável, né? Por que a gente observa o Sol nascer, o Sol se pôr, a Lua nascer, a Lua se pôr. Então a gente consegue compreender por que a gente acredita nesses modelos, né? Se acreditou nesses modelos por muito tempo. Então Ptolomeu foi um matemático e a gente pode dizer físico, né, que trabalhou com essas questões aí durante que fez esse modelo, estabeleceu esse modelo, né? Esse modelo, basicamente, né, como vocês estão vendo aqui, ele estabelecia a Terra como centro do sistema solar, né, como vocês estão vendo. Nós tínhamos os planetas visíveis a olho nu na época, né, então nós temos Sol, Vênus, Mercúrio e Marte aqui, os planetas mais próximos da Terra, né. Ainda tem outros planetas aqui, como Júpiter e Saturno, que são visíveis a olho nu, mas na época assim, não se tinha eles ainda como planetas, se tinha como estrelas brilhantes, né. Mas se tinha, dentro dessas observações que eram feitas, né, esses efeitos que então não se tinha muita explicação, que são esses efeitos que chamamos de epicicloide de Marte, né? Então quando a gente visualiza Marte em algumas épocas do ano, é como se a gente visualizasse que Marte não estivesse em órbita, né? Que ele estivesse realizando movimentos circulares dentro da sua própria órbita, né? Depois isso vai ser explicado quando a gente chegar nos modelos de Copérnico, né, que aí vai dar uma explicação do por que isso acontece, né, porque esse fenômeno de parecer que Marte então estava realizando um movimento circular dentro da sua órbita, né, é visualizado dentro da Terra. Bom, mas então o que nós tínhamos dentro desse modelo, né, desse modelo ptolomaico,
do sistema solar era a Terra como centro, né? Então nós temos as relações aqui entre os outros planetas e as suas distâncias. Bom, mas já desmistificando coisas, né, que podem ser possíveis de ser, e hoje em dia, né, a gente ouve muitas teorias negacionistas, né, e uma delas é sobre o formato da Terra, mas isso aqui acredito que já seja consenso comum entre vocês, né, que já estão no ensino médio, já tem um pouquinho uma bagagem de conhecimento, né, que, enfim, a Terra sim é uma esfera, certo? Tem algumas deformações, mas em âmbitos estatísticos, né, a gente pode, a grosso modo, nem a grosso modo, até fino modo, dizer que ela é praticamente uma esfera perfeita, praticamente, quase, né? Porque os defeitos que nós temos dentro dessa esfera que forma a Terra, né, esse objeto redondo, que é um pouco achatado nos polos, sim, né? É que essas rugosidades que existem na Terra, né, são muito pequenas frente ao tamanho da Terra, né? Então estatisticamente a gente pode dizer que ela sim, ela é um objeto redondo, perfeito, né? E basicamente se sabe isso desde Eratóstenes, né, esse grego aqui, que fez uma brilhante demonstração, né, de um experimento, certo, simples, onde foi possível determinar então a curvatura da Terra, né? Então a gente vai ver ano que vem que dentro da ótica, né, estudo da luz, que a luz ela se propaga em linha reta, certo? Os feixes de luz. E esses feixes de luz aqui, eles vão produzir sombras diferentes em tempos iguais. Por exemplo, assim, meio-dia, e isso aqui foi o experimento dele, né, do Eratóstenes. O Eratóstenes ele tinha aqui então uma região que se chamava Siena, né, e tinha uma outra região que se chamava Alexandria. Alexandria estava mais próximo do Equador, Siena no polo mais a sul, né? Então o que acontecia? Os raios solares que atingiam uma bandeira com uma estaca, certo, cravada na Terra com uma certa altura, em Siena, né, produziam sombras maiores do que em Alexandria. Em Alexandria nem produzia sombra. E esse efeito, isso acontecendo no mesmo horário, certo? Por lá, meio-dia. Então o experimento do Eratóstenes foi extremamente simples, né? Porque ele cravou a bandeira, essas estacas, e visualizou as suas sombras, né, nos mesmos horários. E a partir disso, a partir do cone de sombra que foi formado ali pela sombra formada em Siena, né, ele estabeleceu uma relação angular que uma matemática pura e simples, né, já ajuda a entender. Se a gente considera que os raios solares têm propagação retilínea, né, e isso é uma verdade, é algo que a gente mantém até hoje, certo? Então a partir disso é possível recolher aqui o ângulo formado entre os raios solares ao atingir aqui a estaca, né, e formando a sombra. E a partir dessa projeção a gente consegue ter uma ideia, né, através de relações trigonométricas aqui de semelhança de ângulos em sistemas esféricos, né, estabelecer o que este ângulo aqui é devido a uma circunferência da Terra, né? Essa produção dessa sombra só acontece devido a essa esfericidade da Terra, né? Então o Eratóstenes, antes de Cristo, inclusive, uma época muito distante, obteve um valor de ângulo de 7,2 graus, sabendo a distância que nós temos aqui entre a haste que não produz sombra e a haste em Siena que produz sombra, né? E isso aqui tem 7,2 graus, sabendo a distância, ele conseguiu estipular, né, qual seria então basicamente o perímetro da Terra, né? Qual seria o tamanho dessa circunferência. Então já desde Eratóstenes nós temos essa ideia com um simples experimento de saber qual é a curvatura da Terra, certo? E saber que a Terra então é sim um objeto redondo, tá? Bom, dito isso, gente, a gente pode continuar analisando historicamente o que acontecia com os modelos, né? Os modelos do sistema solar. Então nós chegamos aqui em Nicolau Copérnico, e ele escreveu uma obra importante, o livro das Revoluções Celestes, né? E este livro aqui, basicamente, né, ele propunha uma teoria heliocêntrica, o que chocou muitos na época, né, porque se acreditava que a Terra era o centro do universo, né, e por questões religiosas, né, se tinha isso como algo, né, que era uma das bases
religiosas da época, né? E isso, obviamente, teve muitos problemas de ser aceito, né? Então, o Copérnico, ele escreveu essa teoria heliocêntrica, né? E, basicamente, esse livro aqui ele foi proibido pela igreja, né? Por apresentar essa teoria. Se não me engano, até inclusive mais tarde, o Copérnico teve que se desdizer, né, sobre essa teoria para que não houvesse maiores problemas com relação a ele, né? Porém, gente, com o advento dessa teoria, né, desse modelo heliocêntrico de Copérnico, né, a gente tem o surgimento de outros físicos, né, de outros cientistas, que através de observações experimentais, né, observações obviamente devem ser experimentais, dos corpos celestes, ficou mais claro ainda que essa teoria de Copérnico estava real, que ela era verdadeira, né? Quem ajudou a fazer isso? Então nós temos o Galileu Galilei, certo? Que viveu entre 1564 e 1642, né? Esse cara aqui foi o primeiro a construir lunetas, né? Ele construiu diversas lunetas e conseguiu observar elas, inclusive ele ficou cego porque virou a sua luneta em direção ao Sol. Ele fez importantes observações em relação ao Sol, ele observou inclusive as manchas solares, né? Então esse cara aqui ele ajudou demais, né, na construção do modelo heliocêntrico, né, um modelo onde dentro do sistema solar o Sol seria o centro, né, e nós estaríamos em movimento em relação ao Sol, né. Ele elaborou então mapas celestes com rara precisão para a época, né, porque ele tinha esse instrumento novo que ele havia construído, que era o instrumento da Lua, tá? Dessa luneta. Depois nós chegamos em Tycho Brahe, né? Então o Tycho Brahe ele tinha grana, né? Era uma pessoa abonada. Então ele basicamente ele ajudou demais, né, a concretização dessa teoria heliocêntrica, certo? Do Copérnico, e permitiu, né, deu a base experimental para que o Kepler, né, o Johannes Kepler, né, que é o próximo cientista que nós vamos observar, que escrevesse suas 3 leis dos movimentos dos planetas, né, que deram suporte a essa teoria heliocêntrica. Por que o Tycho Brahe é muito importante? O Tycho Brahe ele é muito importante porque ele fez ele construiu um dos primeiros laboratórios astronômicos do mundo, né? E este laboratório ele era muito perfeito em termos das suas medidas. As suas medidas eram muito precisas, né? E com essas medidas muito precisas e com os dados anotados por ele, né, permitiu que Johannes Kepler montasse suas 3 leis, certo? Então isso é a grandeza, né, que nós temos com relação às observações do Tycho Brahe, né? Então tem uma figura aqui que vocês estão observando aí, né? Dentro dessas figuras estão aí basicamente a maneira como ele fazia as medidas. Vocês vejam que tem um compasso gigante aqui, né? Então essas medidas elas eram medidas em graus aqui, extremamente precisas, né? Para a época, obviamente, né? Porque se nós trazermos para a nossa época de hoje, nosso grau de precisão é muito maior, né? Quando a gente está falando em medidas astronômicas, mas para a época já eram coisas absurdas, né? Já eram coisas com um grau de preciosidade muito importante, né? E que ajudaram então a dar sustentação, toda a base teórica que veio pro seguinte, né? Com este cara aqui, esse cara chamado Johannes Kepler, né? Então o modelo heliocêntrico ele obviamente, né, ele era ainda renegado pela igreja, mas chegou a um ponto que não tinha mais como renegar, porque as provas, né, os dados, eles levavam tudo em consideração, eles levavam muito a crer que o modelo heliocêntrico era o correto, certo? Porque nós tínhamos medidas de Galileu, nós tínhamos medidas de Tycho Brahe, né? E todas essas medidas, né, levavam a crer então que o modelo de Johannes Kepler ele era o modelo heliocêntrico, na verdade, era o modelo correto, era o modelo real, certo? E a partir desses dados, né, como eu disse anteriormente, Johannes Kepler então ele conseguiu descrever de modo preciso o movimento dos planetas, certo? Então os modelos dos planetas ficou de maneira precisa explicado através dessas 3 leis, que serão as leis que nós vamos avaliar agora nos próximos slides.
Que leis são essas, pessoal? Tá aí, ó. Só para sintetizar, né? O que acontece com esse modelo heliocêntrico, nós temos o Sol no centro, nós temos Mercúrio, o primeiro planeta do sistema solar, né? Vênus, segundo planeta, depois nós temos nós aqui na Terra, um pouquinho mais afastados nós temos Marte, né? E aqui entre Marte e Júpiter nós temos um grande cinturão de asteroides, certo? E aí depois nós temos Júpiter, certo? Nós temos Saturno, logo em seguida, outros planetas gasosos. Esses aqui são planetas rochosos até Marte, né? São planetas feitos de rocha, inclusive o nosso. Depois nós temos planetas gasosos, e como o próprio nome diz, gente, são planetas constituídos de gases, tá? Inclusive Júpiter, se tivesse um pouquinho mais de massa, né, ele ia acender igual o Sol. Ele ia queimar gás e emitir brilho, né, igual ia se tornar uma estrela se tivesse um pouquinho mais de massa em Júpiter, né, devido a essa grandeza. Temos Saturno, Urano e depois Netuno, né? Obviamente que aqui temos em conta aqui alguns planetas anões, né? Temos aqui o planeta temos Plutão, temos Xena aqui, né? Temos Ceres, que são planetas anões que a gente não considera como sendo planetas como os outros, né? Planetas normais no sistema solar. Por que a gente não considera mais Plutão como planeta, né? Por causa dos seus tamanhos e suas dimensões, né, não fazem jus a ser considerado um planeta como os outros, né, devido ao seu tamanho, né, porque se nós considerarmos Plutão como um planeta, né, nós teríamos que considerar Ceres também, nós teríamos que considerar milhares de outros planetas, e aí a nossa contagem, né, não envolveria apenas 8 planetas, né? Envolveria umas centenas de planetas, porque esses planetas anões aqui logo, inclusive aqui entre Marte e Júpiter tem alguns, 3 ou 4, se não me engano, e depois de Netuno nós temos muitos mais, certo? Então por isso que dentro das conferências astronômicas, né, se decidiu então rebaixar Plutão, né, não ser um planeta, mas ser um planeta anão, tá? Bom, basicamente, o que são as leis de Kepler, né? Que são as leis que são basicamente as leis que nos permitem descrever o movimento dos planetas. A primeira lei é a lei que fala a lei das órbitas. E essa lei nos ajuda a entender por que nós tínhamos aquele psicloide de Marte lá quando nós tínhamos o modelo geocêntrico, né? Então, olha só, todos os planetas, né, eles não descrevem órbitas circulares. Essa é a primeira lei de Kepler, né? Todos os planetas e sistemas esféricos, sistemas celestes, eles descrevem órbitas elípticas, certo? Algumas órbitas... O que é uma elipse, né, gente? A elipse é uma circunferência mais achatada, certo? A gente vai ver que as nossas órbitas aqui dentro do sistema solar, elas são pouco elípticas. Elas não são tão elípticas assim. Mas, por exemplo, a órbita da Terra ela tem uma cara mais esférica, certo? Mas mesmo assim ela tem uma deformação dentro da sua órbita. O que nos leva a crer que ela é uma órbita elíptica, tá? Então, e isso acontece com todos os corpos celestes que estão orbitando ao redor de um outro corpo celeste, né? A gente entende desde sempre que os corpos eles rodeiam, né? Eles orbitam outros corpos devido à presença de massas, né? Quem tem a maior massa vai exercer uma força gravitacional sobre os outros objetos, fazendo com que eles orbitem, né? E a gente está vendo aqui que na primeira lei, a lei das órbitas, ela diz que as órbitas são elípticas, certo? E o que significa termos órbitas elípticas? É que elas não são circunferências perfeitas, elas são circunferências achatadas, e nós teremos então regiões onde este corpo que está orbitando ao outro, ele vai ter regiões que ele estará mais perto, que nós chamaremos essa região de periélio, e regiões onde ele vai estar mais afastado, que nós chamaremos de afélio. Isso acontece com a Terra e produz o que nós chamamos de estações do ano, certo? Regiões onde nós estaremos mais próximos e mais afastados, e obviamente que junto disso, desse possibilidade de estarmos mais afastados ou mais perto, né, tem a relação do eixo de rotação da Terra, né, que
também permite, né, que dentro de uma época do ano o Polo Sul esteja mais próximo do Sol e outra época do ano o Polo Norte esteja mais próximo do Sol, tá? Mas mesmo assim, o que fica em relação a essas órbitas, né, é que o objeto pelo qual está exercendo a maior força gravitacional, né, que está fazendo com que um outro corpo orbite, ele vai ocupar regiões que nós chamamos de regiões de foco. Ele não fica bem centralizado em relação a essa órbita, ele é deslocado ao seu foco. Então, quando nós temos uma circunferência perfeita, o foco é bem no centro. Conforme a gente vai achatando essa circunferência, nós observamos o aparecimento de duas regiões de foco, certo? Como nós estamos vendo aqui. Isso é uma característica de elipses, certo? Elipses têm focos, tá? E basicamente o objeto principal ele vai ocupar essa região de foco, certo? Ele vai estar nessas regiões de foco, como a gente está observando aqui. E daí, gente, aqui nós temos a observação, né, que a Terra, ao invés de fazer esse movimento circular, como a gente espera, ela faz um movimento de elipse, certo? De elipse, obviamente que também aqui tem essa relação do eixo de rotação da Terra que é inclinado. E a gente vê que nós temos valores aqui de excentricidade dessas elipses, né? E percebemos aqui que quem tem maior excentricidade, ou seja, quem vai exercer uma órbita mais elíptica é Vênus. Desculpa, gente, é Mercúrio, tá? Porque Mercúrio tem uma excentricidade maior da elipse. Então a elipse de Mercúrio ela vai ser bem mais visual, certo? Ela vai ser bem menos arredondada do que, por exemplo, as excentricidade, as elipses de Netuno, por exemplo, né? De Netuno, que é praticamente igual é um valor muito baixo, certo? Isso significa então que a excentricidade de Netuno, né, leva a que ela é uma órbita praticamente redonda, né? Quase redonda. Mas percebam que todas as órbitas, de alguma forma, têm alguma excentricidade, certo? Ou seja, são elipses. O que comprova a primeira lei das órbitas, tá? A excentricidade da Terra é bem pequena, bem baixa, certo? Graças a Deus, né? Imagina se tivesse uma excentricidade tão grande que faria com que a Terra ficasse em uma região muito próxima do Sol em épocas do ano e uma região muito afastada do Sol em outras épocas do ano. A gente poderia ter variações climáticas gigantescas, né? Gigantescas que impediriam, por exemplo, da obtenção de vida na Terra. Então, graças a Deus, essa excentricidade não permite grandes variações térmicas, tá? Bom, seguindo aqui. Nós temos uma outra lei que fala sobre o seguinte, gente, tá? Essa lei aqui, ela é um pouco mais complicadinha da gente compreender. Então, vamos lá, vamos passo a passo. A lei das áreas. Então, nós temos a primeira lei, que é a lei que fala sobre a excentricidade dessas órbitas, né? Que é basicamente essas órbitas, então, são elipses, não esferas, não circulares, certo? A segunda lei vai falar sobre as áreas varridas por essas durante a órbita desse movimento desses corpos celestes. Então, olha só, gente. Vejam só que nós temos uma órbita de um corpo celeste aqui que tem uma grande excentricidade, né? Uma elipse, o Sol ocupa um dos focos, como vocês estão vendo, certo? E o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte. Percebam que a lei das áreas ela vai dizer o seguinte, que dentro dessa região, percebam que este planeta está ocupando, ele percorre uma distância muito maior do que nesse outro caso, quando ele está mais afastado do grande corpo celeste, né, que está exercendo a órbita, né? Percebam que essa distância aqui percorrida, ela é muito maior do que essa distância percorrida, certo? Porém, os intervalos de tempo que nós teremos o corpo celeste nessa região 1 aqui e nessa região 2 serão iguais. Então, mesmo percorrendo uma distância menor aqui do que aqui, os corpos eles percorrem essas distâncias em tempos iguais. Isso por quê? Porque este corpo aqui celeste, quando ele estiver nas proximidades do Sol, a força gravitacional vai ser tão grande que vai acelerar ele. Então ele vai desenvolver uma velocidade muito maior quando ele está mais próximo do Sol do que quando ele está mais afastado. Aqui ele vai estar bem mais lento. Então por isso que o intervalo de tempo, apesar das distâncias diferentes, o intervalo de tempo percorrido aqui
serão iguais, certo? E as áreas obtidas aqui nessa região e nesta outra região aqui que dá uma impressão de ser maior, também são iguais, certo? Então, a lei das áreas diz o seguinte: as áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionais aos respectivos intervalos de tempo gastos, né? Então, nós temos áreas iguais, mesmo com deslocamentos diferentes, porém intervalos de tempos também iguais. Isso porque o planeta, quando está nas proximidades do Sol, nessa situação, né, ele vai sofrer uma ação de uma força gravitacional maior e ele vai ganhar uma velocidade maior nessa região, certo? Então ele vai passar mais rápido nessa região do que nessa outra. Isso aqui a gente consegue observar, inclusive é a maneira que nós temos de observar buracos negros no universo, né? Porque nós observamos o movimento de estrelas na volta, porque o buraco negro, como o próprio nome diz, a gente não consegue visualizar ele porque nem a luz consegue escapar, né? Então a gente não observa buracos negros olhando para o céu, a gente observa que pode existir um buraco negro naquela região por causa do movimento das estrelas que estão ali na volta. As estrelas que estão ali na volta, elas vão orbitar o buraco negro, né? Por que é o buraco negro? O buraco negro nada mais é do que uma estrela morta, certo? Onde a sua massa ela ficou concentrada em um ponto do espaço. Esse ponto do espaço ele tem tanta massa, tem tanta densidade de massa ali, que a ação gravitacional é tão forte que nem a luz escapa. Basicamente isso, né? A gente leva a crer que é um buraco, mas não é um buraco. É uma região de massa extremamente compacta, né? E onde a gente não consegue enxergar nem a luz que passa ali na volta. Mas a gente consegue enxergar as estrelas que estão orbitando, certo? Esse objeto extremamente massivo. E essas estrelas, geralmente, quando nós temos buracos negros massivos, né? Elas exercem órbitas malucas. Né? Por que são essas órbitas malucas? São órbitas extremamente elípticas com excentricidades grandes, né? E por causa dessa excentricidade delas, a gente consegue observar movimentos, né? Que, por exemplo, estrelas que estão orbitando esses buracos negros, elas vão ter regiões onde elas serão extremamente aceleradas, vão ter uma grande velocidade, e as regiões elas vão ser tão aceleradas que elas vão dar a impressão que elas vão estar saindo fora da órbita, né? Porque elas vão ser empurradas com tanta força, por causa que a força gravitacional é muito grande, né? Por causa do buraco negro. Que quando ela chega no outro extremo lá, ela vai estar com uma velocidade tão pequena, né? Que infinitamente menor do que quando ela está próxima do buraco negro. Então, por isso que elas têm esse movimento muito maluco, as estrelas que estão orbitando à volta dos buracos, né? Por causa que elas têm grandes velocidades nas proximidades e velocidades extremamente baixas lá no outro extremo, tá? E são coisas bem assim, ó, desse tipo, gente, bem excêntricas mesmo essas órbitas, né? Elas não são nada circulares. Bom, e a terceira lei é a lei que fala dos períodos, né? Que nós temos períodos realizados por estes corpos celestes orbitando, né? Então a gente pega um sistema solar e a gente observa, né, que nós temos uma razão entre o raio médio da órbita. O raio médio da órbita obviamente a gente sabe que são elipses, então nós teremos que obter o raio médio, certo? Porque nós temos uma região de menor raio e de maior raio por causa do foco, né? Lembre aqui que as esferas vão nos mostrar que nós temos um raio aqui, certo? E um raio maior aqui, certo? Então nós temos que pegar o raio médio dessa órbita. Graças a Deus a excentricidade, por exemplo, da Terra é tão pequena que este raio ele é bem parecido, né? Tanto no afélio como no periélio, tá? Então basicamente nós pegamos o raio médio e levamos ao cubo sobre o período ao quadrado, né? E isso aqui dá uma constante que nós chamaremos de constante de Kepler, né? Esse K de Kepler aí para nós é o valor dessa constante. Então perceba aqui que ele tem uma tendência a ser um valor aqui, ó, igual, aqui pegando o raio médio, né? E o período de revolução desses corpos celestes. Pensando que esses períodos de revolução é o tempo que um planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, certo? Porque nós estamos tratando aqui do sistema solar. Então percebam aqui que a Terra tem 365,25, né? Que esse 0,25 que vai gerar daqui de 4 em 4 anos o acréscimo de um dia, né? Que seria então o ano bissexto, certo?
Percebam aqui que nós temos Vênus com 224 dias para dar uma volta no Sol, Mercúrio dá em 87 dias, Marte já leva quase 2 anos aqui para dar uma volta no Sol, Júpiter leva 4.332 dias para dar uma volta no Sol, Saturno leva 10.000, Urano 30.000 dias, né, para dar uma volta no Sol, e Netuno 60.000 dias. Eu nem sei se a gente consegue sobreviver 60.000 dias, né? Então, basicamente, a gente vai ver no máximo o Netuno dar uma volta no Sol, né, ao longo da sua vida. Aqui está o raio médio em unidades astronômicas, tá, gente? Unidades astronômicas que são medidas para grandes valores de distância, certo? Aqui o parâmetro da unidade astronômica é a distância Terra-Sol, que já é uma distância bem considerável, tá? Percebam então que o valor de K na constante de Kepler, ela tende a ser esse valor médio aqui de 7,5 vezes 10 a 6, né? Então o valor médio de Kp é 7,5 vezes 10 a menos 6, né? E esse aqui está em unidades astronômicas ao cubo por dias, tá? Esse valor aqui obtido. Bom, dito isso, vamos fazer um exemplo aqui, galera, tá? Para a gente ver como é que nós podemos aplicar essas leis, certo? E entender elas, como elas funcionam. Então, olha só, considere um planeta hipotético gravitando em órbita circular em torno do Sol, tá? Admita-se que o raio da órbita desse planeta seja o quádruplo do raio da Terra. Então, olha só, nós temos um planeta e ele está sendo comparado com a Terra, certo? Então, nós temos um planeta aqui, vamos botar aqui planeta X, tá? Planeta X e a Terra. Bom, basicamente a Terra tem um raio e esse planeta aqui tem 4 vezes o raio da Terra, certo? Basicamente isso. Nessas condições, qual o período de translação do citado planeta expresso em anos terrestres, tá? Então, a gente sabe que o período da Terra é equivalente a 1 ano, né? 1 ano terrestre. Então, a gente quer saber qual é o período deste outro planeta, certo? Qual é o período deste outro planeta, relacionando essas questões aqui. Bom, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente tem que lembrar da terceira lei de Kepler, né? Que é a lei que relaciona o raio ao cubo sobre o período ao quadrado. Beleza? É isso que nós temos. E isso aqui é igual a uma constante. Só que o que diz a terceira lei de Kepler? Que essa constante ela aparece seja para qual for a órbita. Então, se eu pegar o raio, elevar ao cubo e dividir pelo período ao quadrado, vai sempre dar o K, certo? Vai sempre dar esse valor de K. Então a gente pode usar que para o planeta X, se a gente pegar o raio do planeta X e elevar ao cubo, e pegar o período do planeta X também e elevar ao quadrado, isso aqui vai dar Kp também, certo? Como o resultado é o mesmo, eu posso igualar o raio da Terra ao cubo sobre o período ao quadrado da Terra, que é igual ao raio do planeta X ao cubo sobre o período do planeta X ao quadrado. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente pode fazer para resolver esse exercício. E a partir dessas comparações aqui, obter, então, qual é o período desse planeta, certo? Já que ele tem um raio 4 vezes maior que o da Terra. Então, olha só, nós temos falando em termos do raio da Terra, eu vou manter aqui, isso aqui é o cubo, que é igual ao período da Terra ao quadrado. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o raio desse planeta X ele é 4 vezes o raio do planeta Terra, certo? E isso aqui é o cubo, divididos pelo período do planeta X ao quadrado, certo? Então eu vou obter o resultado em termos do período do planeta X e do período do planeta Terra. Como a gente conhece o período do planeta Terra, que ele vale 1 ano, deixa eu botar aqui, ó, vale 1 ano, vai ser fácil a gente definir então o período em anos terrestres, tá? Então como é que fica? Olha só, aqui em cima. O raio da Terra ao cubo, que é igual ao período da Terra ao quadrado. Isso aqui vai ser igual 4 ao cubo, gente. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, 16 vezes 4. Então isso aqui dá 64. Então nós temos 64 vezes raio da Terra ao cubo, porque olha só, lembrem que eu igualei aqui, né, ao raio da Terra. Isso é 4 vezes. Então o período ao quadrado, Tx. O que acontece? Nós temos raio da Terra ao cubo nos dois lados da igualdade, e isso pode ser eliminado, resultando em 1 sobre o período da Terra ao quadrado, que é igual a 64 sobre o período do planeta X ao quadrado. A gente pode multiplicar aqui em cruz, né?
E a gente fica então com um período x ao quadrado, que é igual a 64 vezes o período da Terra ao quadrado, certo? Então o período do planeta X, tirando a raiz, vai ficar igual a raiz de 64 vezes o período da Terra ao quadrado. E isso aqui, gente, nós conseguimos operar porque a raiz de 64 é 8. E um valor de alguma incógnita elevado ao quadrado, ela é sempre cancelada com a raiz aqui. Então nós tiramos a raiz de 64, que é 8, certo? E a gente obtém então que o período do planeta X é 8 vezes o período da planeta Terra, certo? Porque tiramos fora esse quadrado aqui. Se um período do planeta Terra tem 365 dias, 8 vezes 365, significa que esse planeta X ele vai ter 8 vezes 365, que é 2.920 dias. Então o período dele é de 2.920 dias, certo? Então você tem 4 vezes o raio da Terra, em termos de raio do seu movimento ali circular da sua órbita, né? Então ele vai ter, em vez de 365 dias, ele vai ter 2.920 dias, certo? Comparando aqui, ó, com os planetas vigentes que nós temos, né? A gente consegue observar aqui que é quase tá entre o período ali, ó, entre Marte e Júpiter, né? 4 vezes. Júpiter dá 4.000, aqui tem 2.000, quase 3.000, né? Então tá no cinturão de asteroides ali entre Terra e Júpiter, tá? Basicamente isso, e vocês observam que o período ele não depende da massa, né? Ele não depende da massa, tá dependendo somente da distância que ele está. Bom, dito isto, vamos mais um exercício. Então nós temos aqui 2 satélites de um planeta, tá? Então nós temos um planeta com 2 satélites. Tem períodos de revoluções iguais a 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro vale 5 unidades, qual o raio da órbita do segundo? Então nós temos 2 satélites. Então vamos pegar aqui uma caneta preta. Então nós temos o satélite 1 e temos o satélite 2. Vou fazer uma tabelinha aqui para os dados desses 2 satélites. O primeiro, ele tem um período do 1 de 32 dias. A gente pode deixar em dias, tá? E o período do segundo é 256 dias, tá? O primeiro, ele tem um raio que vale 5 unidades. O raio dele vale 5 unidades, certo? E a pergunta é qual é o raio do segundo, né? Obviamente que ela vai ser dentro dessa unidade. Unidades, né? Então, dentro da unidade dele vai ser unidades, porque não se estabeleceu quanto que vale essas unidades, né? Sei lá, quilômetros, milhões de quilômetros, não sei, tá? Então a nossa resposta vai ser em termos disso. Novamente, como é que a gente faz? Raio ao cubo, período ao quadrado do primeiro. Como essa relação tem que ser válida para os 2 satélites, né? Então a gente tem que... Isso aqui vai ser igual a uma constante, a constante de Kepler, né? Que é R2 ao cubo sobre T2 ao quadrado. Então resolvendo isso aqui, ó, por exemplo, o primeiro tem 5 unidades, certo? O raio dele. E tem 32 dias de período ao quadrado. O segundo eu quero saber o raio dele ao cubo, certo? E o período dele é 256. 256. Então como é que fica aqui, ó? Multiplica em cruz. 32 ao quadrado, ó, 32 vezes 32 é 1024. Então olha só. Nós temos 5 ao cubo. 5 ao cubo. A calculadora de vocês tem como fazer o cubo. Procurem bem aí. Tem um x elevado ao cubo aí que representa um número elevado ao cubo. Isso aqui dá 125 vezes 200. Opa, esse 256 é ao quadrado, né, gente? Então tem que fazer o 256 ao quadrado, que dá 65.536. 65.536. Isso aqui vai ser o raio 2 ao cubo vezes 32, que é 1024, né? Esse 32 elevado ao quadrado. Então, fazendo 125 vezes 65 mil, isso aqui dá 8.192. Eu vou botar em base 10 aqui, tá, gente? Ó, vai ficar 8,192 vezes 10 na 6. Botando em base 10. E isso aqui vai ser igual ao R2 ao cubo. Já podemos passar esse 1.024 dividindo.
Pra gente ter uma resposta logo aqui desse raio 2 ao cubo. Então isso aqui deve ser esse valor, 8.192, 8,192 milhões divididos por 1024. Isso aqui dá 8.000. 8.000. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que tirar esse cubo aqui. Como é que a gente faz para tirar o cubo? Fazendo uma raiz cúbica, né? Extraindo uma raiz cúbica. Eu falei em cubo, escrevi um 3, mas aqui é R2, né? Extraindo uma raiz cúbica desse valor aqui. Então vamos extrair uma raiz cúbica desse valor. E aí vocês vão ter que montar isso na calculadora de vocês. Existe uma figurinha ali que é o raiz de x, certo? Se vocês acharem na calculadora de vocês. Aí vocês vão escrever assim, ó. 3, tem que achar o raiz de x, né, deste valor aí, e aí vocês vão encontrar um valor de 20 unidades. Na minha calculadora, vou escrever para vocês como é que eu fiz, tá? Na minha calculadora eu escrevi assim, ó, escrevi o 3, que é a raiz cúbica, né, apertei esse símbolo aqui que tem, na minha eu tive que apertar a segunda função, o shift, né, e coloquei lá dentro os 8.000, e a resposta que a calculadora me deu foi 20, tá? Então tá aí como que eu encontrei o valor dessa resposta. Fazer raiz cúbica na calculadora também é uma maneira fácil da gente utilizar, né, a maneira de solução desses exercícios. Bom, dito isto, vamos para o que segue adiante, que é a própria lei da gravitação universal que vai chegar para nós aqui, né? Então nós vimos as 3 leis, sabemos que a primeira lei é a lei das órbitas, que diz que as órbitas são elípticas. A segunda lei, que é a lei das áreas, que os planetas eles percorrem áreas iguais dentro de intervalos de tempos iguais, mesmo que isso significa que eles percorram deslocamentos, façam deslocamentos diferentes, né? Pode ser um grande deslocamento frente a um pequeno deslocamento. Se isso ocorrer dentro do mesmo intervalo de tempo, as áreas que nós temos ali entre os sistemas, né, como está escrito aqui, ó, são áreas iguais, certo? As áreas varridas do vetor posição, né, em direção essas órbitas, né? E agora, a terceira lei, que é a lei que fala dos períodos, né? Dos raios em relação aos seus períodos. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver agora a lei da gravitação universal, que foi definida por esse cidadão aí, Newton, né? Esse carinha que insiste em aparecer para nós aqui, que fez diversas descobertas. Ele tem descobertas também em termos da luz, dentro da ótica. Então esse cara aqui fez muita coisa, por isso que ele é um Sir, né? Ganhou o título de Sir pelas suas contribuições científicas ao longo dos tempos, né? E basicamente isso é muito importante, a gente dar títulos de nobres, né, para pessoas que têm grandes descobertas científicas, né? Isso é muito importante. Então olha só, gente, 1665, né, uma epidemia da peste assolou a Inglaterra, tá? Não é só nessa época que nós tínhamos pandemias, né? Lá, né, já tínhamos aí uma epidemia, né, que as pessoas foram obrigadas a se afastar uma das outras, né? E aí o Newton, como grande cientista e entendendo a situação, certo? Ele se afastou, né, e buscou refugiar-se em regiões mais isoladas, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem um vírus ou uma epidemia, algo que assola nós, né, a melhor solução é a gente evitar o contato social, né, para que o vírus não passe de uma pessoa para outra e cada vez pegue, né, e se distribua para mais pessoas, infectando cada vez mais gente, né? Então, uma das primeiras medidas, as mais conhecidas desde que se conhece a humanidade, é o isolamento, né? E basicamente foi isso que ele fez, né? Então ele basicamente interrompeu suas atividades na Universidade de Cambridge, né? E foi para Woolsthorpe, né? Uma localidade de seus familiares, uma propriedade rural. Nessa ocasião, na tranquilidade, Newton viveu tranquilidade, que ele viveu até os 23, as fases mais fecundas da sua vida como homem de ciência. Então ele é apoiado nos trabalhos de Copérnico, Galileu e Kepler, né, os pais aí que falavam sobre os movimentos dos planetas. Ele enunciou uma lei de âmbito universal para o movimento desses planetas, né? E basicamente essa é aquela historinha da maçã caindo na cabeça do Newton, né? É aí que acontece, porque ele começa a pensar por que aquela maçã caiu na sua cabeça. O que levou aquela maçã ser atraída para a Terra e fez com que ela caísse na sua cabeça, né? Daí que surgiu essa historinha aí.
E basicamente, gente, o que nós temos é que a massa dos corpos, elas exercem forças de interação entre si. É basicamente isso que é enunciado na lei da gravitação universal, certo? Basicamente, nós temos dois corpos que possuem massa, eles têm uma distância entre si, e por eles possuírem massa, eles exercem forças de interação entre si. Mas aí vocês vão me dizer, tá, gente, tá, professor, mas por que a gente não percebe a força de interação entre as massas de objetos que estão à nossa volta? Por exemplo, a gente poderia pensar que o caminhão ele poderia exercer uma grande força de interação gravitacional porque a massa dele é muito grande, certo? Sim, é verdade, poderia, e ela exerce. Só que se vocês colocarem dentro da equação que vai descrever a força gravitacional, vocês vão ver que a intensidade dessa força é extremamente baixa, né? E aí a força gravitacional que a Terra exerce sobre nós, porque a Terra tem uma grande massa, uma massa maior que qualquer coisa que esteja na Terra, né? Porque ela é a Terra que sustenta tudo. Então a massa da Terra, como ela é muito maior, a força gravitacional dela é muito grande. Por isso que ela nos prende aqui, né? Por isso que a gente consegue pular às vezes, mas logo em seguida a gente já cai no chão, né? Se a gente pular o alto de um muro, certo? A gente vai cair no chão, a gente não vai sair voando, porque a força da gravidade da Terra ela é muito grande, exerce uma força de interação extremamente alta sobre nós. Então por isso que essas forças que temos em objetos que a gente considera massivos, caminhões, sei lá, a massa de um prédio gigantesco, né? São forças que existem, elas existem, certo? Elas exercem interações, mas elas são extremamente pequenas e não são sentidas por nós, certo? Porque se vocês observarem a equação ela vai depender do quê? Olha só, das massas dos objetos que estão interagindo e é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então assim, ó, quanto menor a distância, como é inversamente proporcional, menor a distância, maior será a força de interação. E quanto maior a distância, menor é a força de interação. Certo? Isso é meio óbvio, né? Então os corpos que estão mais distantes do Sol sofrem uma interação gravitacional muito menor que corpos que estão muito perto, como Mercúrio. O Mercúrio sofre uma ação gravitacional muito grande. Certo? Então, a massa ela é diretamente proporcional. Isso significa que quanto maior a massa, maior a interação. Por isso que o Sol, que é um objeto extremamente massivo, ele exerce uma força de interação entre todos os objetos que estão no sistema solar, certo? Por causa da sua massa extremamente grande. E é inversamente proporcional à distância. E nós temos um termo constante aqui, certo? Que é esse G. E esse G ele vai parametrizar essas forças, certo? Parametrizar de maneira de dizer o seguinte, galera, tem um caminhão aqui na rua. O caminhão ele é extremamente massivo, ele está com 20 toneladas, sei lá. 20 toneladas é bastante, né, gente? Por que a gente não sente a força de interação? Primeiro, porque a força gravitacional da Terra é muito mais alta. E segundo, porque se a gente for parametrizar com essa constante, que é a constante gravitacional, certo? Constante da gravitação universal, ela vai tornar esse valor da força na ordem de vezes 10 na menos 9, vezes 10 na menos 10, que é um valor extremamente baixo, que vai fazer com que a gente não sinta a ação dessa força. Certo? Essa constante gravitacional ela foi obtida a primeira vez aqui pelo Henry Cavendish, né, em 1731 1810, né, que teve a primeira medida da constante de gravitação, tá, utilizando uma balança de torção. Então, ele fez algumas medidas e calculou o valor de G, certo? Gente, como eu disse para vocês, na ciência tudo é medido, tudo tem que ser comprovado e essas coisas aqui não são números aleatórios, não são os números que o Cavendish sonhou um dia e disse que era. Não, ele teve que mostrar para a galera. E esse é o grande lance da ciência, né? Quando vocês acham alguma coisa, vocês têm uma impressão sobre alguma coisa, isso não vale de nada, certo? Minha opinião é essa, eu acho que a Terra é plana, porque eu acho. Tá, se tu não provar para as outras pessoas e não der dados sobre isso, a tua opinião não vale de nada para a ciência. É uma opinião que, se ela contradiz o que é aceito por todos, certo? Ela é anticientífica. Certo? E para uma teoria ser aceita por cientistas, né, por um comitê científico, né, ela tem que ter dados, ela tem que ser
uma medida razoável, ela tem que ser um estudo robusto, né? Então todos esses estudos, todas essas coisas que nós mostramos aqui, todos esses valorzinhos aqui, 6.67 vezes 10 menos 2, são valores robustos, extremamente estudados, extremamente validados, né? Então aí para qualquer um tentar repetir esse experimento e obter os mesmos dados. E isso é a graça da ciência. Isso é fazer ciência, tá, gente? Por isso que eu digo, né? Dentro da ciência, opinião não vale de nada. Certo? Dar opinião não serve. Minha opinião é essa. Os grandes cientistas, isso não vale de nada. Certo? O que vale para o cientista é dados, né? Mostrar com o que A mais B a gente encontra uma força que ela é proporcional às massas, inversamente proporcional à distância, e tem uma constante que sempre vai aparecer, um valor que é comum. Esse valor é o valor da gravitação universal que está ali, 6.67 vezes 10 a menos 11. Bom, galerinha, aqui nós temos a ação da força em relação à distância. Percebam que a força ela é exponencialmente menor conforme vai passando aí, aumentando a distância, né? Porque a distância ela é ao quadrado. Vejam só que é ao quadrado da distância, né? Isso leva por causa da interação de força cada vez menores, né? Uma relação quadrática aqui. Então nós temos uma relação de decrescimento exponencial, certo? Então perceba aqui que uma distância 2 vezes da distância inicial, a força ela é 4 vezes menor. Uma distância 3 vezes da inicial, ela é uma força, vai exercer uma força gravitacional 9 vezes menor, né? E assim por diante. Bom, galera, aí vem uma questão aqui que é bacana da gente determinar, que é a gente observar a determinação da velocidade orbital de um corpo. Então eu vou desenhar o solzinho aqui, botar uma carinha feliz pro sol, né? Porque a gente sempre desenha o sol com uma carinha bonita. E vou desenhar uma órbita, certo? De um planeta, uma órbita elíptica, né? A gente sabe disso. Mas eu vou dizer que essa órbita aqui, ela é uma órbita com uma excentricidade muito pequena, para a gente fazer uma boa aproximação aqui. Então nós temos um corpo de massa m que está orbitando um corpo de massa mzão, massa grande, certo? Esses corpos aqui, eles sofrem a interação da força gravitacional, certo? Opa! A força gravitacional está aqui, atuando, né? E ela faz com que esses corpos se atraem. Só que esse corpinho pequeno aqui não vai de encontro ao corpo grande, porque ele tem uma velocidade, certo? Ele tem uma velocidade orbital. Sem essa velocidade orbital, ele viria de colisão, ele vinha em vias de colisão com um corpo de massa grande. Então, para esse corpo aqui ele não chocar-se e ele se manter em órbita durante milhões de anos, ele precisa de uma velocidade. E essa velocidade ela precisa ser constante, obviamente, né? Porque se diminuir a velocidade, ele vai entrar em espiral e vai se chocar com um objeto grande, certo? Então nós precisamos de uma velocidade grande. O que acontece? Essa força gravitacional aqui, ela vai estar exercendo uma aceleração centrípeta, corpinho de massa pequena. Lembra que a aceleração centrípeta a gente estudou lá no MCU, né? A aceleração centrípeta é aquela aceleração que puxa os objetos em direção ao centro no movimento circular uniforme. Como nós estamos considerando uma excentricidade muito pequena aqui, é uma elipse, mas é uma elipse que tem uma excentricidade muito baixa, então ela é quase uma esfera, né? Então, quase um círculo, essa órbita, né? Então a gente pode dizer que é uma força centrípeta, sim, certo? Comparar estatisticamente, certo? Então a gente pode estipular essa velocidade desse objeto e saber qual é a velocidade que ele tem que estar para estar em órbita, né? A partir de algumas relações que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, a gente já viu que a força gravitacional ela é uma relação de G vezes o produto das massas desses dois objetos, né, em relação à distância ao quadrado, certo? Essa distância entre eles eu vou chamar de raio, certo? É o raio dessa circunferência. Então eu posso escrever isso aqui como sendo Gzão, Mzão, Mzinho sobre o raio ao quadrado. O que acontece também, gente? Essa força gravitacional é a força que exerce a força centrípeta, que gera a aceleração centrípeta, lá que a gente convencionou no movimento circular uniforme. Então eu posso dizer que a força centrípeta é a força que existe aqui. E a gente sabe calcular essa força centrípeta lá quando a gente estudou as forças especiais pelas leis de Newton, né? E essa força centrípeta ela é uma relação de massa
do objeto que está orbitando vezes a velocidade dele ao quadrado sobre o raio. Então percebam que aqui dentro dessa equação nós temos a velocidade e é ela que nós queremos obter, certo? A velocidade orbital, certo? Bom, se nós temos a velocidade orbital aqui e essa força gravitacional é igual à força centrípeta, nós podemos dizer então que Gzão, Mzinho sobre R quadrado é igual a essa outra relação aqui que nós temos de Mzinho, velocidade quadrada, sobre R. Perfeito! O que acontece? Nós temos alguns termos iguais dos dois lados da igualdade. Primeiro, a massa do objeto. Percebam então que a primeira coisa que nós temos é que a velocidade desse objeto, a velocidade para ele estar em órbita, não independe da sua massa. Vai depender só da massa do grande, certo? Do objeto que exerce a maior força. A maior força é a maneira de dizer, né, gente? Porque a força gravitacional entre os dois corpos é igual. Tanto pequeno como grande sentem a mesma sensação de força. Só que só um objeto tem uma aceleração que faz modificar o seu movimento por causa dessa força. Imagine uma coisa, né? Vamos tentar explicar de uma maneira melhor. Se a gente aplicar uma força sobre um objeto de plástico e um objeto de chumbo, certo? A mesma força. Sobre o objeto de plástico eu tenho certeza que ele vai sair voando. Sobre o objeto de chumbo ele pode nem se mexer. Certo? É mais ou menos isso que acontece. A força gravitacional entre os dois corpos é a mesma. Mas como um tem uma força menor, uma massa menor, e o outro tem uma massa maior, o que tiver massa menor vai sentir muito mais essa força, vai ser deslocado. O que tem a massa grande nem se mexe. Tá? O mesmo acontece aqui na Terra, né? Que a força gravitacional que a Terra exerce sobre nós, a nossa massa é muito pequena, então possivelmente eu sofro maior intensidade de ação dessa força. A força que a Terra sofre devido a mim, ela nem sente. Certo? Porque a massa dela é extremamente grande. Também temos o termo de R aqui, o R, um R ao quadrado e um outro R. Então, quando nós temos essas situações, né, dos termos aí iguais em posições de denominador, né, etc., posições parecidas, né, então a gente pode cortar. Ficando com isso aqui, ó, G vezes M sobre R, que é igual a V quadrado. Como nós sabemos, V quadrado é a velocidade que nós podemos botar esse corpo para orbitar, né? Então a velocidade dele, nós precisamos extrair raiz, né? Vai ficar igual a G vezes a massa do objeto sobre a distância entre eles. Então assim, gente, isso aqui é uma grande descoberta, esse valor aqui. Porque agora a gente sabe qual velocidade nós devemos dar a um objeto para que ele entre em órbita, certo? Porque essa aqui é a velocidade pelo qual, se eu colocar um objeto com essa velocidade e jogar ele, certo, numa direção tangencial ao corpo grande, é a velocidade pelo qual ele vai começar a orbitar. Ele vai sofrer a ação da gravidade, ele vai ficar modificando suas posições, ele vai começar a gerar um movimento circular, certo? É óbvio que isso aqui depende da distância, né? O raio da distância. Essa distância aqui é o raio, ó, gente. Que ele está do objeto grande. Quanto maior essa distância, menor a velocidade que ele precisa para entrar em órbita. Quanto menor essa distância, maior será a velocidade que ele precisa. Então, aqui, gente, esse conceito de órbita é um conceito antigo, né? E a ideia do Newton, inclusive, ele estabeleceu essa figurinha bonitinha aqui, olha só. Imaginem que a gente quer colocar objetos em órbita, tá? Aqui dentro da Terra. Aqui dentro da Terra. O que acontece? Né? O que eu preciso para colocar um objeto em órbita? Como a gente viu, a gente precisa colocar uma velocidade nele. E essa velocidade depende do raio, né? O raio que a gente vai estabelecer dessa órbita. Então, pera um pouquinho. Né? É essa distância aqui. Este é o raio. Então imagine que nós temos um canhão no alto de uma montanha. Essa montanha aqui, ela está em um ponto muito alto, né? E a partir deste ponto alto que vai se estabelecer a órbita desse. Isso aqui seria um conceito bem simples de como colocar objetos em órbita, tá? O que acontece? Se eu estabelecer este raio, né, nós temos a constante G, que é aquele valor padrão, né, 6,67 vezes 10 a menos 11. Vamos supor que aqui o raio seja de alguns quilômetros,
tá? Então, vamos supor que a gente quer calcular aqui, ó, o raio é de, sei lá, vamos pensar no pico mais alto da Terra. O pico mais alto da Terra é o Monte Everest, ele tem 8 quilômetros, certo? Então ele tem 8.000 metros de altura. E lá desse pico Everest eu quero colocar objetos em órbita, certo? Eu vou ter que pegar aqui a massa da Terra, né? Porque nós queremos colocar esse objeto na órbita da Terra, então eu tenho que saber a massa da Terra. Então, como eu não sei de cabeça, gente, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui para saber qual é a massa da Terra. Eu vou aqui no Google, né, pro meu celular, e vou perguntar aqui pro Google. Google, qual é a massa da Terra? Vamos ver aqui, ó, massa da Terra. E o Google vai me dizer que a massa da Terra é isso aqui, ó, 5,97 vezes 10 na 24. Na 24 quilos. Essa é a massa da Terra. Bom, e o valor do G, eu sei, né? É o 6,67, né? Deixa eu achar aqui, ó, 6,67 vezes 10 na menos 11. 6,67 vezes 10 na menos 11. Qual é a unidade desse negócio? Que Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Beleza, galera. Esses são os dados. Eu quero botar um objeto em órbita na Terra. Eu botei um canhão no Monte Everest, que é o pico mais alto da Terra. Eu quero dar tiros e colocar essas balas em órbita. O que acontece? Eu vou dar um tiro em linha reta. Só que a ação da gravidade vai fazer com que a bala cada vez mais caia. Certo? Cada vez tome posições menores por causa da aceleração da gravidade que está puxando para baixo. Só que se essa velocidade for tão grande, for a velocidade orbital, vai fazer com que a bala do canhão comece a despencar, mas a velocidade dela é tão alta e não existe atrito do ar. Tá? Faz de conta que lá no Monte Everest a gente já está num ponto onde já estamos no vácuo, tá? Essa é uma suposição, porque a gente sabe que tem ar lá ainda, né? E vai ter arraste. Mas se eu jogo essa bala e não tem arraste do ar, o que acontece? Essa bala vai cair, ela vai estar sempre caindo, mas a velocidade dela é tão grande, que ela vai estar em todos os pontos aqui, ó, com uma velocidade tangencial, querendo sair da circunferência, mas vai estar sempre a gravidade puxando ela para o centro, fazendo com que ela exerça, então, um movimento circular e retornando à sua posição de origem aqui. E galera, se isso acontece, se eu consigo atingir essa velocidade e eu não tenho um arraste do ar, como você está vendo, algo que vai frear essa velocidade, eu tenho uma maneira de colocar um objeto em órbita. Se eu colocar objetos com velocidades menores, o que vai acontecer? Esses objetos eles vão começar uma órbita, mas eles vão logo cair na Terra, porque a força da gravidade vai ser maior. E vai exercer uma aceleração tão grande que vai fazer com que eles caiam. Certo? Mas se essa velocidade for alta o suficiente para que esse objeto nunca consiga cair, como está observando na figura, nós temos a velocidade de órbita, né? Então vamos calcular essa velocidade. Ó. Velocidade é a raiz gm sobre r. Então olha só, qual é a velocidade? Que eu tenho que botar um objeto que está no pico Everest, a 8.000 metros de distância, né? Então vai ser raiz de g, que vale 6,67. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai dar um enrosco, né? 6,67 vezes 10 na menos 11 vezes 5,97, que é a massa da Terra, vezes 10 na 24, divididos por 8.000. E tem que extrair a raiz desse negócio. Tá? Então a velocidade da parte de cima ali, calculem comigo aí na calculadora, vamos ver se vocês fazem essa conta aí, tá? 6,67 expoente na menos 11 vezes 5,97 expoente na 24, isso aqui dá 3,98 vezes 10 na 14 sobre 8.000 e extrair a raiz desse negócio. Então divide por 8.000. Isso aqui dá 4,97. 4,97 vezes 10 na 10. Extraímos a raiz disso. E isso aqui dá a velocidade que eu preciso dar para uma bala entrar em órbita, uma bala de foguete. Isso aqui dá 223,1 vezes 10 na 3 metros por segundo. É uma velocidade extremamente alta. Óbvio que se eu for colocar esse objeto numa altura maior, estratosfera, etc., né, fora da Terra, e, enfim,
aí a velocidade é menor, certo? Porque como vocês veem, a velocidade ela depende desse raio, dessa distância. Como é uma distância curta, 8.000 metros, né, a velocidade tem que ser muito alta para que essa bala não caia, né, ela não sofra ação da gravidade e caia lá em seguida, certo? E é isso que se faz com satélite, gente. Quando a gente vai jogar um satélite lá para cima da Terra, a gente manda um foguete, faz esse satélite atingir uma determinada velocidade. Quando é a velocidade orbital do raio em relação à Terra que ela vai ficar orbitando. Perfeito? Se é uma distância menor, se é uma distância maior, essa velocidade vai diferenciar. Dito isto, gente, vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Bom, nós temos aqui o planeta Vênus, descreve uma trajetória praticamente circular, né? Como a gente viu, a excentricidade dos planetas do sistema solar é uma excentricidade muito pequena, quase circular, né? Então ele tem um raio de 1 vezes 10 na 11 metros. Este é o raio. Vou escrever aqui o raio de Vênus. 1 vezes 10 na 11 metros. Sendo a massa de Vênus de 5 vezes 10 na 24 quilos. E seu período de translação de 224,7 dias. Certo? Isso aqui dá 2 vezes 10 na 7 segundos. Já coloco aqui. Certo? É o período, né, gente? O tempo que leva para dar uma volta. Tá em dias. Mas a gente sabe que dentro da unidade fundamental, a unidade é os segundos, tá? Pode-se afirmar que a força exercida pelo Sol sobre Vênus é em newtons aproximadamente de... Então olha só, gente. Para descobrir esse exercício aqui, ele quer saber a força. Que é a força gravitacional que a Terra, que o Sol exerce sobre Vênus, né? Basicamente, o que a gente tem que fazer, tá? Para resolver esse exercício é calcular, certo? Obter. E nós temos a massa do Sol, porque a massa do Sol ela é conhecida por nós, né? A massa do Sol ela é um valor conhecido, o valor da massa do Sol está aqui. Deixa eu ver aqui. 5,97 vezes 10 na 24. Vezes 10 na 24 quilogramas. Essa é a massa do Sol, tá? Mas vamos supor, gente, que basicamente, para a gente resolver esse exercício aqui, a gente tivesse apenas, e como a gente sabe, aqui está o Sol, aqui está Vênus. Vênus está exercendo um movimento circular, basicamente, né? A gente viu que é uma elipse, mas é uma excentricidade muito pequena, então dá para comparar com um movimento circular. Então está aqui Vênus, está aqui o Sol, certo? Então nós temos uma força centrípeta aqui, né? Basicamente, uma força centrípeta que a gente já viu. E força centrípeta a gente já calculou. E força centrípeta é igual a força gravitacional se nós estamos considerando um movimento praticamente circular. E força centrípeta, como a gente viu, a gente pode calcular por uma relação de massa desse objeto vezes a velocidade dele ao quadrado sobre o raio. Então, basicamente, se eu souber aqui a velocidade, né, de Vênus, eu tenho como descobrir a força centrípeta. Mas dentro do movimento circular a gente vai lembrar, isso aqui é uma equação que eu passei para vocês faz um tempinho, né, lá em MCU. Ela vai dizer que a velocidade dentro do movimento circular ela depende de 2π vezes o raio sobre o período, certo? E como vocês estão vendo nesse exercício, é nos fornecido o período, certo? É fornecido para a gente o período. Então isso nos facilita muito, porque se eu fosse usar outra equação, a da força da gravidade, eu teria que usar o G, mzinho sobre o raio, né, a distância ao quadrado. Isso aqui era uma prova de vestibular, né, poderia ser a prova do Enem. Se eu não tenho em mente esse valor aqui, como é que eu ia resolver? Então o caminho é utilizar a equação da força gravitacional, já que ele descreve uma trajetória praticamente circular, usar o movimento da força centrípeta, tá aqui. E ao invés de calcular o V aqui, eu usar esse 2πr sobre t para calcular a velocidade e colocar aqui na equação, certo? Olha só, a velocidade então de Vênus vai ser 2 vezes o raio, 2π vezes o raio é 1 vezes 10 na 11,
certo? Sobre o período dele. O período dele tem que estar em segundos, tá, gente? 2 vezes 10 na 7. 2 vezes 10 na 7. Isso aqui vai dar quanto, então? Vai ser 2 vezes π vezes 1 expoente na 11 divididos por 2 expoente na 7. Isso aqui dá 31,41, tá? 31,41 vezes 10 na 3 metros por segundo. E essa é a velocidade de Vênus em relação à Terra, ao Sol. Desculpa, gente, tá? Então veja que não é uma velocidade gigantesca, né? É 31 mil metros a cada segundo que ela percorre. É considerável, né? Mas em termos dos corpos celestes não é uma velocidade tão grande assim. Então, pegando essa velocidade de 31,41 e jogando lá na força centrípeta, que é igual à força da gravidade, a gente consegue o valor dessa força. Então, olha só, isso aqui vai ser a massa de Vênus, que vale 5 vezes 10 na 24 quilos, parecido com a da Terra, né? Vênus tem um tamanho parecido com a Terra. É o planeta mais próximo da Terra, assim, em termos de tamanho mesmo. Vamos pegar a velocidade ao quadrado, então esse 31,41 vezes 10 na 3. 10 na 3. Ih, ficou feio aqui, né? Vezes 10 na 3 ao quadrado sobre o raio desse negócio, que é 1 vezes 10 na 11. Então, olha só. A força da gravidade vai ser, então, 31,41 expoente na 3 eleva ao quadrado. Isso aqui dá um valor gigantesco, né? Olha só, deixa eu botar em base 10. 986,58 vezes 10 na 6. Multiplica por 5 expoente na 24. Isso aqui dá 4,93 vezes 10 na 33. E divide por 1 expoente na 11. 4,9 vezes 10 na 22. 4,93 vezes 10 na 22 newton. Então, resolvendo tudo aquela conta ali, gente, eu obtenho isso. Se eu for olhar para as alternativas, olha só, nós temos uma que é 5 vezes 10 na 22. Então, isso aqui é basicamente, aproximadamente, ó, o exercício fala aproximadamente. Então, isso aqui é aproximadamente 5 vezes 10 na 22 newtons de força. Essa é a interação entre a Terra, Vênus e o Sol. E vejam que eu obtive esse resultado só usando equações do MCU, sem precisar da equação da gravitação universal. Então isso aqui é um exercício para mostrar que nem sempre a gente precisa usar a gravitação universal, porque eu preciso das massas dos dois objetos. Se eu souber a velocidade de um dos objetos, eu já colocando na equação do MCU, eu consigo obter então a força centrípeta, que é igual à força gravitacional, né, que se exerce entre esses objetos. Bom, galerinha, eu vou deixar alguns exercícios para vocês, que são exercícios a mais, tem mais exercícios no nosso livro, tá? Como nós estamos próximos da nossa avaliação e vocês estão cheios de atividades, eu não vou cobrar a entrega dessas atividades, mas eu vou deixá-las aqui no livro para que vocês façam, certo? E fazendo essas atividades, vocês vão estar treinando então para a avaliação da semana que vem, que vai ser sobre esses temas aqui, tá? Então façam os exercícios, mas não precisa postar, tá, gente? Não precisa postar. São exercícios que estarão apenas para que vocês treinem, tá? Assim como tem mais exercícios no nosso livro para vocês treinar. Beleza, rapaziada? Certinho, acabamos a aula por aqui. Foi uma aula um pouquinho maior, como vocês viram, né? Espero que vocês tenham assistido até aqui. Espero que tenha sido a nossa última aula remoto, que ano que vem a gente esteja presencial e que a gente aproveite demais as disciplinas, todas as disciplinas, mas sobretudo a nossa disciplina de física, né? Que de maneira presencial a gente vai ter um proveito muito melhor, tenho certeza disso. Beleza, galera? Até a próxima. Ficamos nessa. Qualquer coisa estou no WhatsApp para vocês perguntarem, um e-mail ou tá? Um abraço para vocês. Tchau.